Olá, iniciamos hoje uma análise bem detalhada, minuciosa mesmo, focada nos 10 primeiros artigos da Lei número 3.461, de 2019. Isso. A lei que institui o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil aqui do Tocantins. Exatamente, um conteúdo-chave para quem está aí na jornada de preparação para concursos da área policial. E o mais importante, vamos abordar também as alterações, né? As mudanças significativas que vieram com a Lei número 4.653, agora de 2025. Perfeito. Nossas fontes são as próprias leis, e o nosso objetivo aqui é realmente esmiuçar esses dispositivos iniciais, artigo por artigo, sabe? Com aquela precisão que a preparação exige. Perfeitamente colocado. Entender esses artigos de abertura, já com as atualizações de 2025, é um diferencial, com certeza. Nossa proposta é fazer essa exploração aprofundada, usando a linguagem técnico-jurídica, claro, mas buscando sempre a clareza. Como se fosse uma aula preparatória mesmo, né? Exato. A ideia é simular um pouco o rigor que a banca pode aplicar, destacar onde a cobrança é mais provável, as nuances. Muito bem, então vamos mergulhar nisso. O artigo 1º da Lei 3.462, de 2019. Ele parece bem direto ao ponto, né? Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Basicamente define o que a lei faz. Parece simples, mas ele tem uma função delimitadora essencial. Do ponto de vista normativo, ele que diz: olha, o conjunto de regras para esses servidores está aqui. Entendi. E, para concurso, mesmo sendo básico, atenção, uma banca pode, numa questão introdutória, jogar várias leis e perguntar qual delas institui o Estatuto da PCTO. A simplicidade não garante que não caia, né? Faz todo sentido. Seguindo, então, artigo 2º. Originalmente, ele listava os cargos: delegado, agente, escrivão, agente de necrotomia, papiloscopista, perito oficial e o pessoal do apoio administrativo. Mas, aqui a gente tem uma das maiores mudanças da lei de 2025. Certo, uma reestruturação e tanto. E precisamente, a Lei 4.653 de 2025 mexeu fundo aqui. Observa-se que, pelo artigo 2º dessa nova lei, os cargos de agente de polícia, que era o inciso 2º original, e escrivão de polícia, o inciso 3º, foram extintos. Extintos. Ok. E como ficou a lista, então? Bom, o artigo 1º da Lei 4.653 deu uma nova redação para o artigo 2º da Lei 3.461. A composição agora é: inciso 1, delegado de polícia. Inciso 2, oficial investigador de polícia. Ah, esse é o cargo novo, né? O que substituiu os outros. Exatamente, oficial investigador de polícia. Aí seguem: 3, agente de necrotomia. 4, papiloscopista. 5, perito oficial. E 6, os cargos da atividade de apoio administrativo policial. Essa nova lista, olha, é matéria quente para a prova. E os policiais que eram agentes e escrivãs? Como ficou a situação deles? Foram simplesmente realocados? A Lei 4.653 tratou disso com muito cuidado. No seu próprio artigo 2º, nos parágrafos 1º, 2º e 3º. O parágrafo 1º é bem claro: quem ocupava os cargos extintos de agente e escrivão é aproveitado no novo cargo de oficial investigador de polícia. Aproveitado. E a carreira? Mantém classe, referência? Ponto crucial: mantém sim, mesma classe e referência funcional que já tinham. Isso é para não ter prejuízo na progressão. O parágrafo 2º, ele estende essa proteção para os inativos e pensionistas. Ah, importante. Sim, garante os direitos previdenciários e a paridade com o novo cargo de oficial investigador. Ou seja, o que o ativo receber de reajuste, por exemplo, o inativo e o pensionista com paridade também recebem. Entendi. A paridade foi mantida. E o parágrafo 3º formaliza isso, manda renomear a nomenclatura dos cargos dos aposentados para oficial investigador de polícia. Foi toda uma engenharia jurídica para garantir essa transição sem perder direitos. Compreendido.
Essa transição com direitos garantidos é sempre delicada. Agora, o artigo 3. Antes ele definia quem exercia cargo de natureza policial civil e incluía quase todos os cargos do artigo 2º antigo, né? Do I ao V. Como ficou depois da reestruturação? O artigo 3º também mudou, claro, para refletir a mudança do artigo 2. É importante notar que o legislador estabeleceu aqui uma definição nova e mais restrita. A redação atual diz: o exercício de cargo de natureza policial civil é privativo dos servidores de que tratam os incisos de I a V do artigo 2 desta lei. Ah, então agora só vai do I ao V. Exato. Natureza estritamente policial civil, agora só para delegado, oficial investigador de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial. O pessoal do apoio administrativo, que está no inciso V do novo artigo 2, ficou fora dessa definição estrita. Isso marca bem a diferença entre atividade fim e atividade meio, então. Justamente, demarca de forma mais nítida essa separação funcional. E aquele parágrafo único original do artigo 3º, que falava que os cargos de apoio seriam criados por lei específica. Ele continua valendo? Continua. Ele não foi alterado pela Lei 4.653. Então, a previsão de que esses cargos de apoio precisam de lei própria para serem criados se mantém, mesmo eles estando agora listados no inciso 6 do artigo 2º. A essência dele permanece. Ok. Vamos para o artigo 4º, que fala da hierarquia na Polícia Civil. O texto base não mudou, né? Continua aquela ideia de ordenação da autoridade, classe superior precede a inferior, e na mesma categoria, o mais antigo precede o mais moderno. Mas os parágrafos trazem umas nuances importantes, não é? Sim, o artigo 4º é a espinha dorsal da hierarquia, e as bancas gostam de explorar justamente essas nuances dos parágrafos. O parágrafo 1º, por exemplo, é um clássico. A hierarquia da função prevalece sobre a hierarquia do cargo. O que isso quer dizer na prática? Um exemplo ajudaria. Claro! Imagina um oficial investigador de polícia, classe especial, super antigo na casa, mas que não tem nenhuma função de chefia no momento. Aí você tem outro oficial investigador, talvez de classe inicial, bem mais novo na carreira, mas que foi designado chefe de cartório de uma delegacia. Ok. Dentro daquela delegacia, para os assuntos da chefia do cartório, a autoridade funcional desse chefe, mesmo sendo mais novo ou de classe inferior, vai prevalecer sobre a do colega mais antigo que não está naquela função de comando específica. É a função que determina a linha de comando ali naquele contexto, entende? Entendi perfeitamente. A função exercida tem precedência. E os outros parágrafos? O 2º e o 3º? O parágrafo 2º trata do trabalho em equipe. Ele diz que servidores especializados, técnicos científicos e administrativos, quando estão numa diligência ou operação, ficam subordinados, eventualmente, à autoridade policial que está comandando aquela ação. É uma subordinação funcional e temporária para garantir unidade de comando. Certo. E o parágrafo 3º, ele resguarda as autonomias funcionais que a lei prevê. Diz que a hierarquia administrativa não pode interferir nelas. O exemplo mais claro é a autonomia técnica dos peritos oficiais. O chefe da unidade não pode mandar o perito mudar a conclusão técnica de um laudo. A autonomia técnica é preservada. Muito claro. Agora, artigo 5º. Os requisitos básicos para investidura no cargo. A lista é extensa, vale repassar. I, nacionalidade brasileira. I, gozo dos direitos políticos. I, 3, quitação com as obrigações militares e eleitorais. E 4, nível de escolaridade exigido. Esse é um ponto crucial, o nível de escolaridade. Sim. VI, idade mínima de 18 anos. VI, procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável que são avaliados pela SSP. VI, aptidão física e mental comprovada por junta médica. 8º, temperamento adequado, que vem do exame psicotécnico. E 9º, habilitação em concurso público. E ainda tem um parágrafo único que diz que a lei pode exigir outros requisitos. Exato. Esse artigo é figurinha carimbada em prova objetiva, muitas vezes cobrado na literalidade. Os candidatos precisam ter essa lista na ponta da língua.
E eu chamaria atenção para os incisos VI e V8, que são fases bem subjetivas e eliminatórias, a investigação social e o psicotécnico. E aquele parágrafo único sobre outros requisitos, ele foi usado recentemente, não foi? Pois sim, e é um ótimo exemplo de como ele funciona. O anexo 1 da Lei 4.653/2025, ao detalhar o novo cargo de oficial investigador de polícia, exige expressamente, além do nível superior, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, categoria B no mínimo. Ah, então a exigência da CNH veio por aí. Exatamente. Ela se ampara legalmente nessa permissão do parágrafo único do artigo 5º. Mostra que ele não é só uma formalidade. Ele permite que a legislação se adapte e exija qualificações pertinentes ao cargo. Interessante essa conexão. E, teoricamente, poderiam exigir outras coisas, tipo cursos específicos com base nesse parágrafo? Teoricamente, sim. Desde que, claro, seja estabelecido em lei e que o requisito tenha uma relação direta, uma pertinência clara com as atribuições do cargo. A CNH é um exemplo óbvio, né? Precisa dirigir viatura. Qualquer outro requisito teria que ter essa justificativa e previsão legal expressa. Entendido. Vamos ao artigo 6º, que detalha o concurso público. Fala das etapas gerais, provas ou provas e títulos, TAF, exames médicos, psicotécnicos e o curso de formação na Escola Superior de Polícia. Mas o parágrafo 1º detalha a ordem de nomeação. Isso parece fundamental para quem passa, né? Como funciona essa ordem? O artigo 6º é um mapa do ingresso. E o parágrafo 1º, sim, é crucial porque ele define como a classificação final e a escolha de onde trabalhar vão acontecer. O legislador estabeleceu uma sequência bem definida aqui. Primeiro, a classificação final do concurso, para nomear, segue rigorosamente a ordem de classificação no curso de formação profissional. O desempenho na escola de polícia é decisivo. Então a nota do curso de formação é o que manda para a ordem de nomeação? Exato. E segundo, que também é importante, a escolha da vaga, a lotação inicial, também segue essa mesmíssima ordem de classificação do curso. E se empatar no curso de formação? Aí, o próprio inciso 2º do parágrafo 1º já resolve. Tem critérios de desempate, sucessivos. Primeiro, maior tempo de serviço público no Tocantins. Se empatar ainda, maior tempo de serviço público em geral. E se ainda se empatar, o critério é a maior idade. Entendi. Então, o curso de formação não é só para eliminar, ele classifica e define a ordem de escolha da lotação. E o parágrafo 2º, o que ele adiciona? O parágrafo 2º é mais uma confirmação. Diz que a nomeação definitiva depende da aprovação no curso de formação e tem que acontecer dentro do prazo de validade do concurso. De novo, a Lei 4.653 não mexeu aqui diretamente, mas ela criou o cargo principal, o oficial investigador, para qual todo esse processo agora se aplica, além dos outros, claro. Certo. Próximo, artigo 7º. Pessoas com deficiência, as PCDs. Garante a inscrição e reserva de até 5% das vagas. Mas tem uma condição, né? Sim, a condição é a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência da pessoa. Isso é avaliado durante o concurso, geralmente na perícia médica e por uma equipe multiprofissional. E o percentual de até 5%? Esse até 5% é um detalhe que as bancas adoram. Podem perguntar se é exatamente 5% ou no mínimo 5%. A lei fala até 5%. Então é o limite máximo da reserva. É uma norma de inclusão essencial alinhada com a Constituição. Nenhuma mudança recente aqui também. Ok. Artigo 8º, super específico para o concurso de delegado de polícia. Exige provas e títulos e, além disso, a participação da OAB em todas as fases. Correto. Esse artigo reforça a natureza jurídica do cargo de delegado. A exigência de títulos valoriza a formação complementar e a presença da OAB em todas as etapas busca dar mais rigor técnico, lisura e transparência ao processo seletivo para esse cargo em particular. Permaneceu igual também. Chegando no artigo 9º, ele diz o que deve constar nos planos de cargos, carreiras e subsídios, os PCCs, e também nos editais de concurso. São 5 itens. I, conhecimentos necessários. I, número de vagas. E 3, número de vagas por graduação específica, se for o caso. E 4, exigência de graduação em nível superior.
E 5. Os requisitos necessários ao provimento. Esse artigo é como um checklist para o edital. E podemos observar que o inciso I4, que fala da exigência de nível superior, casou perfeitamente com o requisito que agora está explícito lá no anexo 1 da Lei 463/53 para o cargo de oficial investigador. Verdade, mostra coerência. Exato. Um candidato atento pode usar esse artigo para conferir se o edital está completo, se tem todas essas informações obrigatórias. É uma garantia para o candidato. E, para fechar essa primeira rodada de análise, o artigo 10º. Validade do concurso. Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Regra padrão, né? Padrão constitucional, né? Artigo 37, inciso 3 e 4 da Constituição Federal. O parágrafo 1º só diz que o edital vai detalhar o prazo exato e as condições. Mas o parágrafo 2º, esse sim traz uma garantia importante para os aprovados que estão esperando. Qual garantia? Ele proíbe a realização de novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda vigente. Ou seja, não pode abrir concurso novo para a mesma coisa se ainda tem gente aprovada esperando ser chamada do concurso anterior válido. Isso protege o direito do aprovado dentro do cadastro de reserva. E também não teve alteração pela Lei 4.653. Excelente essa passada artigo por artigo. Então, para a gente consolidar, quais foram os impactos diretos da Lei 4.653 de 2025 nesses 10 primeiros artigos que a gente acabou de ver? Os impactos diretos, assim, no texto mesmo, foram nos artigos 2º e 3º. No artigo 2º foi aquela revolução. Extinguiram agente, escrivão, criaram o oficial investigador de polícia e atualizaram a lista de cargos. Mudança estrutural. Certo. E no artigo 3º, a consequência foi redefinir o que é cargo de natureza estritamente policial civil, tirando o pessoal do apoio administrativo dessa definição mais restrita. Essas foram as alterações textuais diretas nesses artigos iniciais. E fora essas mudanças no texto, como essa reestruturação toda acaba afetando os outros artigos que a gente analisou? Quais os impactos indiretos? Os reflexos são bem significativos. Mesmo sem mudar o texto dos outros artigos, a nova estrutura de cargos muda a forma como eles são aplicados na prática. Por exemplo, o artigo 5º, que fala dos requisitos básicos, e o artigo 9º sobre o que o edital deve ter. Agora eles se aplicam a um quadro de cargos diferente. Exato. Com destaque para o oficial investigador, que tem requisitos específicos definidos lá no anexo 1 da Lei 4.653, como nível superior e CNH. O artigo 6º, sobre as etapas do concurso e a nomeação, e o artigo 10º, da validade, também passam a reger os concursos para essa nova realidade de cargos. Entendi. A base legal é a mesma, mas o objeto, os cargos, mudou. Isso. E tem mais um ponto indireto. A Lei 4.653 também alterou uma outra lei, a 1545 de 2004, para dizer que a Polícia Civil do Tocantins deve observar a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a Lei Federal 14.735 de 2023. Isso pode trazer novas interpretações sobre requisitos e atribuições que, de alguma forma, se relacionam com esses artigos iniciais do Estatuto. Agora, vamos pensar como concurseiro. Como todo esse conhecimento pode aparecer na prova? Como as bancas costumam cobrar esses dispositivos, ainda mais com as novidades da Lei 4653? Aqui é onde fica interessante para quem está estudando, né? Sem dúvida. As abordagens das bancas variam, mas podemos esperar algumas coisas. Primeiro, nas questões objetivas. Cobrança da literalidade. Perguntas tipo, conforme o artigo 5º, são requisitos, exceto, ou pedindo para marcar alternativa com a lista atual de cargos do artigo 2º, ou quem exerce cargo de natureza policial conforme o novo artigo 3º. A validade do concurso, artigo 10º, o percentual PCD, artigo 7º, são clássicos da literalidade. O famoso copia e cola da lei com uma pegadinha. Exatamente. Mas também podem focar nas alterações. Questões comparando o antes e depois dos artigos 2º e 3º. Perguntas sobre o destino dos agentes e escrivães. Foram aproveitados como oficial investigador mantendo classe e referência? A resposta é sim, né, conforme o artigo 1º, 2º da Lei 4.653. Ou sobre a paridade para os inativos, artigo 2º, 2º e 3º da Lei 4.653.
Podem até perguntar da necessidade de curso de formação complementar para os aproveitados, que está no artigo 7º da Lei 4.653. Detalhes importantes da transição. Sim. E a hierarquia, artigo 4º. Podem criar um cenário pequeno para testar se o candidato entendeu que a função prevalece sobre o cargo, parágrafo 1º, ou as regras de subordinação em equipe, parágrafo 2º. E, claro, requisitos e concurso, artigos 5º, 6º e 9º. Pedir para identificar requisitos, etapas do concurso, os critérios de desempate para nomeação, artigo 6º, parágrafo 1º, ou o que é obrigatório constar no edital, artigo 9º. E não esquecer dos direitos específicos, reserva PCD, artigo 7º, e participação da OAB no concurso de delegado, artigo 8º. E além da múltipla escolha, esses artigos podem cair em provas discursivas ou estudos de caso. Com certeza. É bastante provável, especialmente em questões discursivas ou estudos de caso. As bancas podem pedir, por exemplo, uma dissertação sobre a reestruturação toda, explicar a extinção dos cargos, a criação do oficial investigador, requisitos, superior, CNH, talvez até mencionar as atribuições do anexo 1 da Lei 4.653 e detalhar como foi o aproveitamento dos servidores, a manutenção de direitos, a paridade, a necessidade de formação complementar do artigo 7º da Lei 4.653. Uma visão completa da mudança. Exigiria um conhecimento bem amarrado de vários pontos. Sim. Ou podem dar um caso concreto. Servidor de apoio administrativo foi visto fazendo oitivas numa investigação. Analise a legalidade à luz do artigo 3º atualizado. O candidato teria que explicar que a natureza policial agora é restrita aos cargos dos incisos I a V. Entendi. Aplicar a lei a uma situação hipotética. Isso. Ou ainda, uma avaliação de conformidade. Dar um trecho de um edital fictício e perguntar se ele está de acordo com os artigos 5º a 10º da Lei 3.461, se tem todos os requisitos, etapas, informações obrigatórias, prazo de validade correto, etc. Você poderia dar um exemplo rápido de como uma banca poderia misturar informações de artigos diferentes numa questão objetiva? Claro, é bem comum. Poderiam perguntar, nos termos da Lei número 3.461/2019, com as alterações da Lei número 4.653/2025, assinale a alternativa que apresenta corretamente um cargo de natureza estritamente policial civil e um requisito básico para investidura nos cargos da Polícia Civil do Tocantins. Ah, combinando o artigo 2º, 3º com o artigo 5º. Exato. As opções misturariam cargos atuais A e V com cargos extintos ou de apoio e requisitos corretos do artigo 5º com itens errados. Ou numa discursiva, como mencionei antes. Discorra sobre o aproveitamento dos servidores dos cargos extintos de agente e escrivão no cargo de oficial investigador, abordando manutenção de classe referência, paridade para inativos pensionistas e necessidade de formação complementar. Isso junta informações do artigo 2º da Lei 13.461 com a redação da Lei 4.653 e dos artigos 2º e 7º da própria Lei 4.653. Fica muito claro, então, que não é só ler a lei, precisa entender as conexões, as mudanças e como isso pode ser cobrado. O estudo tem que ser ativo, atento às nuances. Então, para a gente fechar essa nossa análise, fica evidente, para quem sonha com uma vaga na Polícia Civil do Tocantins, dominar esses 10 primeiros artigos do Estatuto, principalmente com as mudanças profundas da Lei 4.653 de 2025, não é só bom, é essencial. A reconfiguração dos cargos ali nos artigos 2º e 3º, mas que ecoa em vários outros, é um marco na estrutura da polícia e, claro, nos concursos. Exatamente. A base legal para entrar na carreira, a estrutura inicial de cargos, a hierarquia, está tudo delineado ali. E como uma reflexão final, algo que vai além do decoreba para a prova, o que se torna fascinante observar é um movimento estratégico por trás da Lei 4653/2025. Veja bem, ao extinguir cargos de nível médio, como agente, escrivão, e unificar a investigação no cargo de oficial investigador de polícia, exigindo nível superior e prevendo formação complementar.
Parece um movimento de qualificação, né? Sim, o legislador sinaliza uma aposta clara na qualificação, na padronização e, quem sabe, numa maior capacidade técnica da investigação. Isso nos leva a questionar como essa uniformização na base da carreira, junto com a elevação dos requisitos, vai impactar de fato a cultura da PCTO. Como vai influenciar a dinâmica das investigações, a especialização, a colaboração entre os diferentes cargos e a própria eficiência do serviço nos próximos anos. É uma transformação institucional que vale a pena acompanhar de perto. Uma provocação muito pertinente mesmo, que convida a pensar nas consequências a longo prazo dessas mudanças. Esperamos que essa nossa exploração detalhada dos artigos iniciais do Estatuto seja uma ferramenta valiosa na sua preparação.